A mãe de Rafael prepara um almoço super nutritivo para ele e Júlia. Mas Julinho chega e atrapalha os planos de Rafael, que tenta impressionar a Júlia com seus conhecimentos sobre análise combinatória. Mas será que discutir matemática durante um almoço pode dar certo? E afinal de contas, o que é análise combinatória? Quais as possibilidades de se preparar uma alimentação balanceada tendo à mão certos tipos de alimentos? Será que você precisa passar o dia combinando alimentos para saber? É aí que entra um conceito matemático chamado análise combinatória, o tema desse episódio. Que legal que você me chamou pra almoçar na tua casa. Você gostou da palestra com a nutricionista? Olha, normalmente eu não me ligo muito nessa coisa de vida saudável, mas sabe que dessa vez gostei? Rafa, eu vou sair daqui a pouco, mas deixei o almoço pronto pra vocês. Eu tô morrendo de fome. Então, eu tava pensando nisso. Será que a comida da tua mãe respeita a pirâmide alimentar que a nutricionista falou? Será que é uma alimentação balanceada? Eu e o Julinho, a gente vai apresentar um relatório sobre a palestra da nutricionista. A gente vai tentar mostrar como é que se calcula as possibilidades de fazer um prato saudável usando análise combinatória da matemática. Que legal. É pena que eu não estudo na sala de vocês, né? Eu também preciso apresentar alguma coisa, mas eu não sei ainda o que fazer. Eu tive várias ideias, mas tá tudo meio solto ainda, sabe? Meu irmão que tem a maior sorte de estudar contigo, né? Só um pouco, Julinho. É o Julinho, parece que ele vinhou. E aí, Rafa? Cara, eu achei umas coisas aqui na banca sobre nutrição, mas é muita coisa. Esse povinho de revista só quer saber de dieta balanceada e de academia, e isso enche meu saco. Ó, eu não sei até onde a gente pode usar isso na aula de amanhã. Essa nutricionista falou muita coisa. Ah, e tem outra coisa também. Aquele lance de relacionar comida com matemática. Olha, relacionar comida com análise combinatória é demais pra minha cabeça. Você vai ter que me ajudar nisso. Tá bom. Cara, quando eu vejo um prato de comida, eu só vejo um prato de comida, eu não consigo enxergar outra coisa, eu não sou que nem você. Ó, falando nisso, eu vou ter que fechar pra hora do almoço. Depois eu te ligo e a gente fala sobre a apresentação de amanhã, beleza? Falou. A pirâmide alimentar. Segundo a legislação brasileira, a pirâmide alimentar é um instrumento sob a forma gráfica de orientação da população para uma alimentação mais saudável. A pirâmide alimentar é um guia para uma alimentação saudável, onde você pode escolher os alimentos que deseja consumir. Nesses alimentos, você deve encontrar todos os nutrientes necessários e, ao mesmo tempo, a quantidade certa de calorias para manter um peso adequado. Veja um exemplo de pirâmide alimentar. Esta pirâmide é formada por 6 grupos alimentares. Grupo de pães, arroz, cereais e massas. Grupo de vegetais. Grupo de frutas. Grupo de leites, iogurte e queijos. Grupo de carnes, aves, peixes, feijão, ovos e nozes. Grupo de óleos e doces. Na pirâmide alimentar estão descritas as faixas de porções adequadas para cada grupo alimentar. No entanto, a quantidade que cada indivíduo precisa depende do sexo, idade, peso, altura e atividade física. Todos precisam aprender a compor uma alimentação saudável. Agora me deu fome. Vamos subir e ver o que tua mãe fez pra gente? A gente podia comer aqui mesmo, né? A gente come ali naquela mesinha. Só no teu quarto mesmo, né? Pra ter até mesa. Ah, coisa da minha irmã, que em vez de casar logo e devolver o meu quarto, não. Fica enfiando os tralhas dela e do meu sobrinho aqui. Adoro ele, mas pô, perder um quarto pra um pirralho é jogo duro. Reclamão. Eu queria ter um lugar assim só pra mim. Não ia achar nada ruim. Mas vamos lá em cima pegar as coisas então? Eu tive a ideia. Por que você não vai lá em cima pegar as coisas? E eu fico aqui porque eu tenho que preparar a minha apresentação e a do Julinho. Ele é teu irmão, né? De certa forma eu tô ajudando toda a família. Depois a folgada sou eu, né? A análise combinatória teve sua origem no estudo dos jogos de azar, como lançamento de dados, jogos de cartas. Mas ao longo do tempo, esse conceito matemático sofreu intenso desenvolvimento. A necessidade de calcular o número de possibilidades existentes nos jogos gerou o estudo dos métodos de contagem, ou seja, é possível determinar o número de possibilidades da ocorrência de um determinado acontecimento sem necessariamente descrever todas as possibilidades. Quais as possibilidades de se preparar uma alimentação balanceada, tendo à mão certos tipos de alimentos? Será que você precisa passar o dia combinando alimentos para saber? Claro que não.
Dependendo dos alimentos que você tem à sua disposição, as combinações para se chegar a uma alimentação saudável podem ser muitas ou escassas. Olha só. É preciso aprender a decidir sobre a forma mais adequada de organizar e agrupar números e informações que facilitem os cálculos que envolvem análise combinatória. A análise combinatória é um estudo realizado na matemática e na lógica. É responsável pela análise das possibilidades e das combinações. Com ela, conseguiremos então determinar o número de possibilidades que vocês têm para compor a refeição sem precisar pensar em todas. Combinação simples, um agrupamento realizado no qual a ordem de escolha dos elementos não faz diferença para a composição. Na combinação simples, a ordem dos elementos no agrupamento não interfere. É o que acontece na composição de uma alimentação balanceada. Tanto faz a ordem em que você escolhe o alface, depois o arroz e depois a carne. São arranjos que se diferenciam somente pela natureza dos seus elementos. Portanto, se temos um conjunto A formado por N elementos tomados P a P, qualquer subconjunto de A formado por P elementos será uma combinação dada pela seguinte expressão: combinação de NP a P igual a fatorial de N sobre fatorial de P vezes fatorial de N menos P, na qual N representa o número de elementos do conjunto a partir do qual realizaremos os agrupamentos. Mas e aí? Minha mãe entende ou não entende de pirâmide alimentar? Se bobear, ela entende até de análise combinatória. Parece que ela foi na palestra com a gente, né? Tem várias possibilidades de juntar esses alimentos e fazer um prato super saudável. Mas e aí, Júlia, já que você tá no espírito da coisa, você viu que eu não viajei quando eu falei em misturar análise combinatória com alimentação saudável? É verdade. Sabe o que a nutricionista disse pra mim? Que aí pra gente fazer uma refeição legal no almoço, a gente tem que juntar 3 alimentos do grupo dos vegetais, 2 alimentos do grupo do arroz e da massa, 1 alimento do grupo dos ovos, da ave, do peixe e da carne e 1 alimento do grupo das frutas. Tem tanta comida aqui que tua mãe fez que dá pra fazer várias combinações. Eu vou pegar arroz, nhoque, alface, tomate, cenoura, frango e uma laranja pra sobremesa. Eu também vou caprichar no meu prato, mas vai ser bem diferente que o teu. Eu vou pegar peixe, que eu adoro, arroz, lasanha também. Beterraba, repolho, acelga e uma maçã de sobremesa. Mas a gente não vai ficar o dia inteiro aqui combinando alimentos, né? Como é que a gente faz pra calcular essas combinações? Eu acho que nesse caso não importa a ordem que eu escolho os alimentos, né? Só o tipo e o grupo. É isso mesmo, isso se chama combinação simples. O conceito de combinação simples é muito simples. Combinação simples é um agrupamento realizado no qual a ordem de escolha dos elementos não faz diferença para a composição final. Comecemos então com as possibilidades de escolha dos alimentos de cada grupo. Como nossos amigos já disseram, teriam que escolher 3 alimentos dentre um total de 6 do grupo de vegetais. Para determinar o número de possibilidades diferentes que tem para fazer tal escolha, calculamos o número de agrupamentos de 3 alimentos diferentes que podemos obter a partir desse total de 6, ou seja, o número de combinações simples a partir de um conjunto de 6 elementos tomados 3 a 3. Para tal cálculo, temos a seguinte fórmula: combinação de NP a P igual a fatorial de N sobre fatorial de P vezes fatorial de N menos P, na qual N representa o número de elementos do conjunto a partir do qual realizaremos os agrupamentos. Nesse caso, N igual a 6, e P representa o número de alimentos que irão compor os agrupamentos. Nesse caso, P igual a 3. Combinação de 6, 3 a 3 igual fatorial de 6 sobre fatorial de 3 vezes fatorial de 6 menos 3, igual a fatorial de 6 sobre fatorial de 3 vezes fatorial de 3, que é igual a 20. Portanto, temos 20 maneiras diferentes segundo as quais podemos escolher 3 alimentos do grupo dos vegetais. Experimente fazer os cálculos para os demais grupos. Depois, chegue ao resultado de 4.000 maneiras diferentes de combinar os alimentos. Bons cálculos e boa refeição. E aí, galera? Oi, Rafa. Opa. Eu liguei pra cá também, falou que vocês estavam almoçando. Pô, uma almoção desses, vocês nem pra me convidar, né? Assim aqui, Júlia. Ô, Julinho. Nossa, deve dar pra fazer umas 1000 combinações com esse tipo de comida aí. 1000 não, 4000. 4000? Cara, não acredito que vocês ficaram calculando isso com esse banquete na frente de vocês.
Mais ou menos. Bom, assim... Bom, enquanto vocês me explicam como é que a gente calcula 4.000 combinações super nutritivas, eu vejo como é que isso funciona na prática. Deu certo, meu filho, o almoço? Mais ou menos. Adivinha quem apareceu? O Julinho. Deixa pra lá, filho. Deve ter 1000 maneiras de conquistar a Júlia. Logo você descobre uma. Mas, filho, vê se facilita a minha vida. Inventa alguma coisa mais simples da próxima vez.